Olá, galera, tudo bom? Vamos iniciar mais um encontro com a sociologia. Veja bem, no primeiro momento, vimos um pouco sobre a questão do indivíduo que está relacionado dentro da sociedade em busca realmente de se amparar nessa educação. A partir daí, esse indivíduo começou a se desenvolver, a sua capacidade de entender, de se socializar, de buscar e de estar amparado dentro do desenvolvimento que seria o pilar da educação. Então, a partir desse momento, a gente vai entender um pouco mais ainda sobre esse desenvolvimento desse indivíduo, mas a gente vai entender na concepção de três grandes autores. A relação entre esse indivíduo e sociedade está dentro desse contexto desses três autores que é Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. A partir daí a gente vai ver a visão do Estado desenvolvido pelos autores clássicos da sociologia, como acabei de falar para vocês, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, como eles conseguiram identificar esse indivíduo na sociedade, como a educação faz parte desse pilar desse indivíduo, para que ele possa estar realmente apto nos grupos sociais. Então vamos começar fazendo a abertura com a concepção do contexto da relação entre esse indivíduo e sociedade, na concepção de Emile Durkheim. Então, o autor Emile Durkheim, ele recorreu ao termo de solidariedade para determinar os vínculos que agrupam, né, os indivíduos em conjuntos sociais. A partir daí, o autor ele disse o seguinte, que trata-se de identificar as formas consensuais de sentimento, de pensamento que vai influenciar a conduta social desse indivíduo e também vai impulsionar ele a coesão de uma unidade da coletividade. Ele foi mais além ainda, o autor. Ele diz o seguinte, que a investigação das formas de solidariedade esbarra. Esbarra como? No entanto, em uma dificuldade metodológica. Vejamos por quê. Como aprender esses fenômenos internos que escapam à observação? Em que questão pretende-se, a uma mais geral, quais são as regras do método específico da sociologia, ao mesmo tempo de acordo com as exigências universais e cientificidade e adequada ao caráter próprio do seu objeto de estudo. Emile Durkheim, ele propõe, né, no seu estudo dessa sociologia moderna, que ele foi considerado como o pai da sociologia moderna, que isso vai ser uma recorrência, né, de determinados fatores que vai levar o indivíduo à busca, né, de estar realmente desenvolvendo sua capacidade dentro dessa coletividade, ou seja, dessa unidade. Com isso, Emile Durkheim começou a propor vários estudos, várias observações na sociedade para poder entender a funcionalidade do indivíduo e como essa funcionalidade vai servir para capacitar esse indivíduo em prol de uma nova sociedade. Buscando assim, Emile Durkheim considera insuficientes os procedimentos até então usual. Por quê? De estabelecer uma classificação de fenômenos sociais com base em princípios gerais, justificada por uma argumentação puramente retórica. A explicação científica exige a determinação das causas e exige a razão de ser dos fatos sociais e, assim, a possibilidade de uma comprovação. Vocês sabem que tudo que nós realmente pesquisamos, buscamos, tudo tem um amparo legal, definitivo e claro para a gente conseguir entender. Então, a pesquisa é isso, a pesquisa nos leva a determinados fatores, a determinadas respostas, mas que seja essas respostas bem claras e objetivas, explanadas e que vai facilitar realmente o indivíduo a busca desse objeto. E por isso que o Emile Durkheim realmente considera insuficiente esses procedimentos e até então usual de estabelecer uma classificação de fenômenos sociais com base de princípios gerais justificados por uma argumentação puramente retórica. Com isso, ele diz o seguinte, que é diferente das ciências naturais, como a matemática, a biologia, a química, a física, a sociologia não pode recorrer às experiências produzidas em laboratório, gente.
para observar os mesmos fenômenos em diferentes condições. Torna-se necessário comparar os dados disponíveis sobre a sociedade, repertoriedade, pela história e pela antropologia. Então, assim que a sociologia vai buscar argumentos suficientes, claros e vai validar sua experiência nessa observação desse comportamento do indivíduo. Não só, como ele acabou de falar, né, na sua própria, realmente no seu próprio discurso, que uma argumentação puramente retórica não vai justificar e não vai identificar esse fenômeno social daquele indivíduo. Durkheim também propôs o seguinte: o tema das relações entre indivíduo e sociedade é fundamental no contexto do conhecimento sociológico, pois diz respeito à articulação entre as dimensões particular e coletiva, procurando o quê? Responder às perguntas. A partir do momento que nós conseguimos responder essas perguntas, é um tratado, né, de coletividade, é um tratado de articulação, um tratado da dimensão realmente que está sendo tratado. Então, por exemplo, ele colocou aí como nós somos determinados pela nossa sociedade que vivemos. Em que medida existe a liberdade humana? Então, tais perguntas têm de ter certas respostas. E com isso ele propõe que o conhecimento realmente sociológico é fundamental no contexto, mas pois diz respeito à articulação dessa dimensão particular, que seria o indivíduo, e a coletiva, que seria a sociedade, procurando responder às perguntas. Para o sociólogo francês Émile Durkheim, nascido em 1858 e faleceu em 1617, de certa forma, a resposta é de que a existência da sociedade pressupõe a transmissão de valores e normas, porque assim os fatores necessários à manutenção e à reprodução das sociedades. Isso já existe desde os primeiros contatos da sociedade, o indivíduo sabe disso. Todo sociedade que se preza tem uma organização e segue uma norma, só assim o indivíduo vai conseguir a sua conduta social na sociedade. Então, a partir daí, o Émile Durkheim só está transmitindo aquilo que já foi realmente desenvolvido ao longo do processo humano. Então, a partir daí, ele está só relembrando que, para que esse indivíduo possa realmente estar apto a desenvolver a sua capacidade de estar apto a ser inserido nessa sociedade, ele tem de estar realmente desenvolvendo essa conduta social, em que buscando esses valores e obedecendo às normas para ele poder estar realmente desenvolvendo sua capacidade dentro da sociedade. Assim, quando Durkheim aponta o fato social como objeto de estudo da sociologia. Então, Durkheim, ele sempre, nos seus estudos científicos, ele sempre colocou que o fato social é um objeto de estudo. Esse fato social, gente, são os fenômenos sociais que ocorrem no cotidiano do indivíduo e como esse indivíduo vai se comportar, vai conseguir, né, fazer essas observações, conseguir também sair desses fenômenos sociais que é realmente que surge, né, na nossa vida cotidiana. Por exemplo, agora, né, estamos passando por essa fase, né, que é uma fase, né, de duração média, né, na história, que é a duração média porque é a Covid-19, e a partir daí é um fenômeno social que está sendo estudado, está sendo realmente buscando assim amparo legal para conseguir pelo menos uma vacina que vai neutralizar a bactéria que gerou realmente, que evoluiu, ficou resistente, e com isso, né, são várias especulações científicas até chegar realmente a um resultado mais plausível e um resultado que traga realmente soluções para a sociedade civil. Então, com isso, o que ele quis dizer, esse objeto de estudo, que é o fato social para ele, são os fenômenos sociais que ocorrem na nossa sociedade. E com isso ele colocou que é estudo da sociologia, esse fato social que é o fenômeno social. E para isso também o autor ele diz que o fato social está subdividido para conseguir entender, né, o fenômeno social. Primeiro, a primeira subdivisão do aspecto seria a generalidade, que vem de gênero. Então, a generalidade, em sua grande presença, seria a sociedade, gente. No maior aspecto que seria o coletivo, certo? A generalidade. Depois tem a historialidade. A historialidade é o caráter da sociedade como algo exterior,
aos indivíduos e dependente deles. E o terceiro é a coecificidade. A coecificidade, que vem de coesão, a ideia de que os indivíduos devam se sentir obrigados a agir ou se vincular em alguma forma em relação ao fato social. Com isso, ele vai demonstrar o quanto, para esse cientista social, existe uma forte ideia de que os indivíduos são o quê? Grandes medidas moldadas pelos próprios grupos sociais que fazem parte. Então, praticamente, são esses os fatores, né, que levam à definição do fato social, que é o objeto de estudo, né, da sociologia, de acordo com o autor Emile Durkheim. Então, por essa razão, são dadas nas teorias de caráter funcionalista, que é uma teoria, uma corrente, né, que foi realmente desenvolvida pelo autor, Emile Durkheim. A corrente funcionalista já está dizendo o nome, funcional, é uma ênfase na questão da forma de coesão social, que é observada, por exemplo, na noção de consciência moral, e de uma preocupação em relação às questões de conflito, que pode ser entendida como um processo de desagregação social ou como de conceito de anomia. Ou seja, o Emile Durkheim, o individualismo para ele é como resultado das formas de solidariedade orgânica, que pode ser um fator preocupante na manutenção dos laços sociais por seu caráter, né, desagregador, né, ao longo do processo. Então, tudo isso levou, né, a esse caráter, dessa teoria funcionalista, que leva realmente a essa coesão, esse conflito, essa anomia, que vai o indivíduo passando nesse processo até chegar a essa manutenção de laços sociais. Também dentro desse contexto, né, também temos algumas sociólogas, como Tânia Quitaneiro, Maria Lígia, né, Barbosa, Márcia Gardenia de Oliveira, que identifica também nesse processo, de acordo com o autor Emile Durkheim, a divisão do trabalho, um agente de conflito, porque, sendo a divisão desse trabalho, é um fato social. Seu principal efeito não é aumentar o rendimento das funções divididas, mas produzir uma solidariedade. Isso não acontece em sinal de que os órgãos que compõem a sociedade dividida em função das autorregulam, né, seja porque são intercâmbios em contatos que realizam são insuficientes ou poucos prolongados. E com isso sempre vai gerar o quê? Conflitos. Então, a partir daí, as autoras sociólogas, elas falam, né, a respeito sobre essa divisão realmente de trabalho que é proposto dentro, né, da concepção de Emile Durkheim. Então, sempre vai estar realmente conflito esses indivíduos, porque eles não conseguem se agregar e chegar realmente num ponto realmente positivo. Saindo dessa concepção de Emile Durkheim, vamos entrar na relação entre o indivíduo e a solidariedade na visão de Karl Marx, né? O grande Karl Marx, 1818 a 1883, o sociólogo e filósofo alemão, temos uma perspectiva diferente na qual são enfatizados os conflitos sociais que ficam evidentes na tensão entre os diferentes classes sociais ao longo do processo. O que ele quis dizer isso? Para Karl Marx, o objeto de estudo dele, diferente de Emile Durkheim, que o objeto de estudo de Emile Durkheim é o fato social, que seria os fenômenos sociais, que ele subdividiu esses fenômenos sociais em generalidade, exterioralidade e coeficidade. Já para Karl Marx, o objeto de estudo dele para a sociologia seria as classes sociais, que é no contexto do capitalismo, que são construídas com base na sua relação da dimensão econômica, na diferença entre o próprio proprietários, que é a burguesia, e não os proprietários, que seriam o proletariado, que são os meios de produção. Assim, o indivíduo é compreendido desses processos estruturais, somos que somos em razão da nossa força econômica que age sobre nós.
Karl Marx. Karl Marx foi um grande, realmente, sociólogo que lutou em defesa das classes sociais nos primeiros processos de desenvolvimento do capitalismo, que ele foi contra o capitalismo, ele como comunista, socialista, né, ele lutou realmente para implantar uma visão socialista que seria uma questão igualitária para todos, mas lutou à frente das classes operárias naqueles primeiros momentos da Revolução Industrial, quando surgiu primeiros contatos do pré-capitalismo se desenvolvendo, as grandes indústrias em busca de produção em massa e esquecendo realmente o proletariado, que seria o trabalhador que estava ali só para oferecer sua força braçal, que é isso que Karl Marx quis dizer com essa frase bem aqui. Somos que somos em razão das nossas forças econômicas que agem sobre nós. A partir daí o autor ele abre, né, esse contexto aqui com a relação do indivíduo à sociedade, falando sobre a questão, né, da força de trabalho e a dimensão realmente dessa força de trabalho em defesa, né, das classes sociais, que é o objeto de estudo desse grande autor, Karl Marx. Ao mesmo tempo, para Marx, essa ordem social tensa e contraditória é mantida por meio de forças de opressão política e econômica. O Estado, o trabalho alienado. Alguns indivíduos ou grupos vinculados ao proletariado podem desenvolver uma consciência de classe, ou seja, uma visão crítica sobre o mundo em que vive e sobre a realidade de exploração econômica, que é a base do capitalismo. Por isso que Karl Marx foi contra o capitalismo, a implantação do capitalismo, porque é uma base de exploração e só favorece os grandes, ou seja, naquele momento, as grandes indústrias que estavam vinculadas ao desenvolvimento dos países. E hoje nós percebemos que ainda existe essa tal tensão social, até porque existe a diferença de classes sociais. Se existe, porque tem essa tensão social, sim. De acordo com o autor, essa tensão social só vai acabar no momento que a sociedade realmente colocar isso em prática, pensar realmente e buscar um agrupamento de igualdade perante a todos. Ou seja, a diferença social deve realmente ser retirada, os preconceitos devem ser retirados, o indivíduo deve viver de acordo com todo o desenvolvimento que está realmente na própria sociedade e ser enxergado, né? Com isso, Karl Marx lutou frente, né, a essas classes sociais oprimidas por conta desses opressores, que seria realmente os grandes indústrias e também o capitalismo, que ele foi contra e queria realmente implantar um comunismo socialista, que ainda até então, na história, né, que ele foi visto, não realmente foi para frente por conta de perseguições políticas. Então, nesse contexto, seria possível um processo de mudança social por meio de uma revolução de caráter socialista, como falei para vocês. Karl Marx seguia essa linha de pensamento que serviria efetivar como a organização dos grupos oprimidos políticos economicamente. Ele buscou também entender o fato interessante de que, ainda que a perspectiva marxista seja muito diferente da funcionalista de Durkheim, a ideia é que a dimensão econômica determina como a infraestrutura, de certa maneira, toda a vida social aproxima uma visão de Marx e de Durkheim, no que refere à força e à estrutura. A dimensão coletiva tem sobre os indivíduos ao moldar as ações individuais, que seria uma lógica que só seria rompida caso Marx, né, como ele falou, o processo revolucionário. Esse processo revolucionário ia levar o proletariado, que seria o trabalhador, passasse e construísse conscientemente sua própria história, buscando assim a sua concepção de ideia, né, e de coletividade, para que ele pudesse realmente ser visto na sociedade. Então, tudo isso Karl Marx começou a propor. E para isso, ele chamava isso de um processo de mudança, que seria uma revolução em busca realmente de uma igualdade na sociedade. Saindo desse pensamento de Karl Marx, entrou o último, né, dessa nosso estudo, que seria a relação do indivíduo e sociedade na visão de Max Weber, né? Já em Max Weber, 1864 a 1920, né, o sociólogo alemão temos a noção de ação social. Então, já, olha bem, Emile Durkheim, o objeto de estudo dele, fato social.
Karl Marx, o objeto de estudo dele para a sociologia, as classes sociais. E para Emile Durkheim, o objeto de estudo dele da sociologia é a ação social como um objeto de estudo da sociologia, essa ação como sentido, né, de construindo subjetivamente como base na relação entre diversos indivíduos. Caberia à sociologia assumir, ou seja, assim entender o sentido das ações sociais. Para Max Weber, que foi um atento leitor de Karl Marx, ele discordava das suas posições no sentido que o marxismo, ao privilegiar a dimensão social e estrutural, que seria a economia, desconsideraria o quanto as ações individuais que são importantes, né, para que aquele indivíduo pudesse crescer, ou seja, enquanto diversas circunstâncias esses indivíduos fazem escolha como base os seus valores e ideias. Que é isso que Marx Weber quis dizer, por isso que ele discordava, né, de Karl Marx, né? Ele dizia que essa dimensão social e estrutural, que seria a economia, não ia tirar também, né, a questão da base do que o indivíduo pudesse realmente escolher suas ações. E por isso era muito importante que esse indivíduo fizesse, né, de praticidade a sua ação de escolha, que é isso que Marx Weber defendia. Por isso que ele colocou como objeto de estudo a ação social, que era importante, que só assim o indivíduo poderia agir de acordo com sua consciência moral e seu pensamento. Assim, para o Weber, os indivíduos não ocupariam uma posição passiva no processo de construção das sociedades e das mudanças sociais, assim também como a sociedade não seria definida como uma espécie de organismo vivo integrado, ou seja, como um caso do funcionalismo, né, de Emile Durkheim, que Emile Durkheim elaborou essa corrente funcionalista dizendo que o homem era funcional, capaz, se capacitava ao longo do processo para conseguir estar realmente emergente dentro da sociedade. Mas, como no sistema de integração social, esse indivíduo era a razão de que? Das suas diversas motivações racionais ou não. Que é isso que Max Weber defendia. Além desse desenvolvimento, o autor ainda foi mais além, né? No centro da sociologia weberiana está a tentativa de compreender interpretativamente, né, a questão das diferenças de maneiras pelas quais as pessoas percebem sua própria ação social. Essa ação dotada de sentido subjetivo é o foco da atenção, né, dos sociólogos. Não é um comportamento reativo ou imitativo. É quando numa multidão, por exemplo, as pessoas acham que vai chover e abre logo o guarda-chuva simultaneamente. A ação social, de acordo com o autor, né, Max Weber, implica no mesmo tempo uma orientação significativa para a conduta de outros aspectos interpretativos ou reflexivos do indivíduo. As pessoas são seres sociais, gente, mas não apenas sociais, elas também têm capacidade de interpretar ativamente as situações, interações e relações referindo os valores e crenças, interesses, emoções e poder, autoridades, leis, costumes, convenções, hábitos e ideias. Nós somos essas pessoas, nós somos indivíduos pensantes, que é isso que Marx Weber defendia. Com isso, ele sempre colocou que a ação social desse indivíduo era muito importante para a construção de uma nova sociedade. E para começar a fechar, né, esse contexto desses três grandes autores da sociologia, coloquei a sociedade de educação, para a gente poder entender, né, como a sociedade está realmente intrínseca, né, nesse desenvolvimento do indivíduo na sociedade. Primeiro, a educação é um elemento da vida, né, da vida social responsável pela organização das nossas experiências dos indivíduos na vida cotidiana e pelo desenvolvimento da sua personalidade e pela garantia da sobrevivência e do funcionamento das próprias coletividades humanas. Só com a educação, gente, este é ao mesmo modo como a sociologia vem, segundo o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes. Para esse grande sociólogo brasileiro, né, para ele, as práticas educacionais que
que quer dizer as ações empreendidas com finalidade de educar, estão diretamente relacionadas com as técnicas aplicadas, como as normas vigentes e com os valores compartilhados pelos indivíduos ao longo do nosso contexto de uma determinada sociedade, e de uma determinada cultura e também de um determinado tempo histórico. Para a sociologia é muito importante que a gente observe isso, e não há técnica pedagógica neutra. Todas são construídas e utilizadas em meios, valores e normas. De acordo com o sociólogo brasileiro Feres Fernandes, a educação é um pilar que move realmente a nossa capacidade de entender os fatos, as coisas, né, e nossos deveres. Ao observarmos nosso cotidiano, deparamos com diferentes situações sociais que nos mostram a existência desses valores ou saberes necessários à vida em sociedade. No alto de um ônibus, vemos um letreiro que nos indica o destino daquele veículo. Lemos as palavras. Ao pegar um produto ou serviço em dinheiro, reconhecemos nos números das cédulas o seu valor correspondente. Em determinados momentos, cantamos o hino nacional e às vezes nos emocionamos ao fazermos isso. Este e outros exemplos nos remetem ao papel social da educação em nossa constituição como indivíduo social e na formação de nosso caráter. Só com a educação que a gente vai conseguir chegar a um lugar. E quando chegar, a gente vai conseguir realmente desenvolver a nossa capacidade. Os seres humanos são animais sociais e políticos, e a educação é uma das dimensões fundamentais na formação de diversas sociedades e culturas, pois, como já vimos, a noção de sociedade humana implica também a ideia de aprendizado, no sentido que aprendemos formas de agir, pensar, construir socialmente necessárias a cada grupo específico. Essas formas são historicamente determinadas, mas também são transformadas ao longo do nosso tempo de virtude de mudança social, tecnológicas, políticas, comportamentais que ocorrem em todo o nosso instante. É a busca, gente. É a busca do desenvolvimento, é a busca realmente de ser realmente um ser social, é a busca de ter realmente dimensão social, mas para isso a educação é fundamental para a formação de um caráter e de uma nova sociedade. Nas sociedades modernas e contemporâneas, a educação é classificada em formal e informal. A educação formal é aquela que acontece de maneira cotidiana, certo? Consiste na aprendizagem de forma não institucionalizada, né? Ela consiste nessa forma que não institucionalizada das normas e regras sociais dos grupos sociais, né? Na qual pertencemos, a qual participamos. Esse processo ocorre por meio de imitação das condutas dos mais velhos pela dimensão do indivíduo das diferentes situações sociais que vivemos em uma sociedade. A partir daí, a educação informal está realmente ligada a dessas condutas, dessas questões que não está diretamente ligada realmente ao processo, né, da instituição. Essa educação também se dá principalmente no mundo contemporâneo, gente, por meio de contato que estabelecemos com meios de comunicação em massa, como a televisão, telefone celular, o videogame, cinema, rádio, etc. E com as dimensões das práticas religiosas e da participação política. Esse procedimento acontece de modo pouco sistematizado, sem nenhuma sequência lógica e nenhum tempo social determinado. Isso é educação informal. A educação formal já é diferente, é um objetivo básico. Consiste na
assimilação de um universo de regras sociais, bem como conhecimentos científicos e culturais adquiridos pela humanidade ao longo da história e considerado legítimo para o grupo ou para a sociedade. Para isso, para atingir esse objetivo, a sociedade dispõe de quê? De uma instituição que seria a escola, de profissionais habilitados, professores, detentores de técnicas de saberes científicos, como também metodologias de ensino e aprendizagem específica. Desse ponto de vista sociológico, a escola pode ser vista como uma instituição responsável pela educação formal dos indivíduos. E na escola que aprendemos um processo comuns que nos possibilitam a integração de diferentes situações e funções na sociedade. Ele for mais além ainda. Além disso, a escola cabe o papel de transmitir a herança cultural das gerações passadas, bem como das conquistas científicas do presente. A educação formal é que nos guia como processo, de coletividade, como processo de agrupamento social, como visão crítica reflexiva ao longo do nosso realmente desenvolvimento de maturação. Ela vai nos colocar e vai nos guiar nessa praticidade ao longo do nosso processo. A partir daí, a educação e mudança social só está relacionada aos termos de valores, que seria essa sociedade que vivemos, tem suas raízes nas mais próximas revoluções científicas, políticas, culturais, tecnológicas, ocorridas a partir do século XVIII, gente. O legado cultural dessas revoluções trouxe o quê? A valorização do ser humano e também de uma racionalidade, estabelecendo um conhecimento pragmático e de uma produção mais técnica eficaz. Após o movimento iluminista, então, eu posso citar o movimento iluminista porque, quando ocorreu no século XVIII, a humanidade ocidental passou a valorizar cada vez mais o conhecimento racional e científico, em detrimento de outras formas de saber, como a religião e os mitos e os conhecimentos advindos, das sociedades tradicionais. Trata-se de um processo que chamamos de secularização, gente. Esse processo de secularização já está dizendo nomes, vem de séculos. É um processo que já vem de séculos lutando, até chegar realmente e expor as ideias que poderiam dar certo. Então, o movimento iluminista foi um movimento que expôs suas ideias revolucionárias para um novo processo realmente da sociedade. Libertou a sociedade da sua ignorância e busca, assim, um novo desenvolvimento, ou seja, um novo homem na sociedade. Nesse aspecto, a dimensão escolar é um ambiente fundamental na construção dessa forma de conhecimento. É um bom exemplo que são os processos de transformações tecnológicas que advêm do trabalho dos pesquisadores que passam pelo ensino universitário. Tudo isso é uma capacitação ao longo do processo que o indivíduo passa. Então, para que ele possa adquirir mais conhecimento. Então, ele veio ao longo do seu processo adquirindo. Então, o processo universitário é um processo que o pesquisador vai buscar capacidade mais ainda de conseguir enxergar além daquilo ali que ele conseguiu construir naquele processo da educação básica, mas ele propondo para a sociedade ideias que poderiam e podem realmente revolucionar uma nova mudança na sociedade. Então, a gente fechou esse capítulo, Capítulo 1 do nosso livro, das nossas ideias desse capítulo 1, que é o indivíduo, sociedade e educação. Vimos primeiro o processo desse indivíduo, sociedade e educação, depois vimos a relação desse indivíduo em sociedade, de acordo com a concepção desses três autores, e mais o que seria a sociedade e educação em relação às mudanças sociais. Então, gente, bom estudo, fique com Deus, até a próxima.